Esse é o meu Jimny Sierra 2021. Eu já tenho ele há 2 anos e meio e eu vou contar para vocês como é que é ter esse carro e também eu vou explicar os prós, os contras e por que eu vou vender ele. É isso mesmo, chegou a hora do nosso amiguinho aqui ir para frente. Então, se você tá querendo aí começar no mundo off-road, essa aqui é uma ótima escolha. O link vai estar aí na descrição pro anúncio dele. Se já tiver vendido, daí eu vou tirar o anúncio, né, para vocês verem aí no futuro, porque é um carro que vale muito a pena. Mostrando as modificações. Eu vou vender ele com modificação e tudo, hein? Eu não vou mostrar todas as modificações e todos os acessórios. Isso aí eu já fiz em outro vídeo. Vou deixar aí na descrição, um só sobre as modificações, outro só sobre os acessórios. Temos aqui o para-choque de ferro. Temos suspensão com lift na suspensão, não é calço. E também tem aqui o alargador de roda. Todos esses itens aí que eu tô mostrando, esses que eu falei até agora, eu tenho as peças originais, então se quiser voltar para a configuração original, você pode voltar. Tá aqui com pneu mud, escadinha, rack de teto com iluminação e com snorkel. Mostrar aqui para vocês o interior. Também já mostrar aqui, ó, a chave simples. Isso é bom para não dar problema se você estiver na trilha, né? É um carro que preza muito pela simplicidade. Porém, eu achei simples demais. Podia ser pelo menos uma chavezinha canivete, porque essa pontinha aqui dentro do bolso tende a furar o bolso se você usa muito. Vamos entrando aqui. Uma modificação que eu não mostrei no carro, deixa eu girar aqui para parar de bipar, foi essa daqui, a central multimídia de 9 polegadas. Porque a central original é de 7 da JBL e ela não é muito boa, tá? Mesmo assim, eu tenho ainda a original e se você comprar o carro, ela vai junto, tá? Alguns acessórios que você viu aí no outro vídeo, você não vai ver aqui porque são coisas que eu vou levar para outro carro. Mas olhando aqui o painel, simplão aqui, com essa iluminação laranja, porém fácil de entender. Ele tá com 24.264 km e o consumo ele está fazendo 8,7, isso na cidade. Na estrada consigo fazer 9, depende muito do peso que você tem no carro, tá? Como ele é um carro pequeno, não tem muita potência, então adicionar peso, adicionar acessório, ele aumenta o consumo. Mas quando ele estava com a configuração original de pneu, né, o pneu original dele, ele fazia 10 na cidade e 12 na estrada. Essa aqui é a versão 4Style, então tem todos os Gary-Garys, tipo aqui o Cruise Control. Não é adaptativo, nessa época ainda era raro ter nos carros, né? Esse aqui é um carro 21. Tem aqui o controle de rádio no volante que tá funcionando aqui com a central, tá? Ar-condicionado digital. Esses dois botões aqui são para o controle dos vidros. Mas automático que abre só com um clique. Aqui, ó, só um clique. Só no motorista. Aqui desliga o controle de tração e aqui o Hill Descent, que é algo que pra mim vale muito a pena, tá? O próximo carro que eu vou pegar eu já olhei e tem Hill Descent. Aqui tomadinha 12 volts, que é bem comum, né? Pra quem faz aventura, muitos acessórios ainda tem esse adaptador. Aqui uma porta USB para você conectar o celular, se bem que essa central aqui, ela é wireless também, tá? Dá pra conectar o Google Auto, o Apple Play, cara, agora eu não sei. Dá pra conectar o seu celular nela, né, para espelhar aqui a tela, também dá para espelhar e dá para usar o Android Auto. Dá para fazer wireless, só que consome muita bateria do celular e a conexão não é muito boa, às vezes ele perde. Eu ainda prefiro pelo cabo. Aqui um acessóriozinho central. Aqui outro acessório que eu botei aqui, portas USB, porque na viagem a gente sempre vai carregando as coisas, né? Viaja com filha, viaja com esposa, todo mundo tem seus celulares, seus tablets para ir carregando. E aqui, 2 porta-copos. O banco dele é bem confortável. Eu já fiz algumas viagens longas e não me senti desconfortável não, tá? Pra você ter noção, eu tenho 1,83 m, peso mais de 90 kg. Então dá pra você ter uma noção do meu tamanho. Entrar no banco de trás, bem fácil. Só chega aqui, puxa essa manivela, puxa o banco pra frente. Ele dá um espaço bem bom. Vamos ver se eu consigo entrar. Pronto, estamos dentro aqui do carro. Para fechar também é fácil, puxa aqui até onde você quiser. Na hora que chegar no ponto que você quer, levanta aqui, deu, tá travado.
Aqui, ó, eu coloquei na posição que normalmente a minha esposa vai, tá? Então eu vou deixar um pouquinho mais de espaço. Mas, pode até mostrar aqui, ó. É ali pra poder apertar pra sair. Então, com o pé aqui, mas eu acho mais fácil ir com a mão mesmo. Vamos colocar aqui, todo pra frente. Agora eu vou tentar botar ele todo pra trás. Ó, aqui todo pra trás. Levantei. O banco tá bem alto, tá? Eu tô aqui com o joelho aqui com pouco espaço. Provavelmente se ela botasse na posição mais confortável, eu ia bater o joelho. Mas esse aqui é um carro que foi muito mais pensado para ser um carro para 2 adultos. Eu aqui viajo com 2 adultos e uma criança. E mala para tudo isso. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu estou vendendo o Jimny. Ao longo do vídeo eu vou falando mais alguns, tá? Porém, essa defeito do Jimny, na verdade é o conceito dele, né? Ele tem suas vantagens, né? Ai, ai. Mostrar aqui o banco traseiro. Tem Isofix. É um carro 2x2. Tá com o tapetinho aqui personalizado, que vai também junto. E também esses ganchos olhares aqui que tem aqui em cima, porque eu costumava usar uma rede aqui em cima para ganhar um pouco de espaço. E como é o porta-mala, vamos dar uma olhada. Esse aqui é o porta-mala do Jimny. Essa versão 4Style já acompanha essa caixa aqui de ferramenta, né, que tá aqui. Cabe bastante coisa aqui. Os itens que eu uso no dia a dia eu deixava aqui, tipo fita de amarrar as coisas, rede para quando eu botava as compras, né, a redinha, tipo aquelas de capacete moto. Eu deixava tudo aqui. Poxa, mas só com isso aqui como é que eu viajava? Fácil. O banco desce muito fácil, né? Como eu falei, ó, se for 2 pessoas mesmo, ele fica enorme. Dá para viajar muito bem. Para levantar também é fácil. Só puxar. Normalmente não precisa fazer esse aqui que eu tô fazendo, é por causa do tapete que eu quero que ele entre aqui, tá? Eu vou ver aqui, vou arranjar aqui um lugar aqui para botar a câmera. Vamos ver se vai pegar. Só levanta aqui e puxa. E tem regulagem aqui se você quiser deitar mais, deitar menos, ganhar um pouco mais de espaço. Assim vai. Outra coisa que ajuda muito a ganhar espaço é o rack de teto. Quem quiser também instalar aí, gosta de acampar, quiser botar uma barraca de teto também dá para colocar. Mas lembra, tudo que você colocar aqui em cima aumenta o arrasto, aumenta o peso e aumenta o consumo. Eu normalmente levava minha caixa de ferramenta aqui em cima, tá? Eu acho que eu mostrei já no outro vídeo. É uma caixa isolada. Tem gente que gosta também de botar aqueles bagageiros externos aqui em cima, porque daí ele é selado, daí dá para colocar mala e viaja com um pouco mais de conforto. E agora vamos falar então dos prós e dos contras do Jimny. Para isso, vamos dirigir ele um pouquinho? Vem comigo. Dirigindo o Jimny. Antes de falar de dirigir ele, vou falar um pouco para vocês de manutenção, que eu sei que vocês vão me perguntar. Manutenção dele é muito cara? Não. Não é muito cara, não. Só tem uma peça que é cara. Filtro de combustível. Filtro de combustível dele está em torno de R$400. Todas as outras peças, ok, não são caras. Mas o filtro de combustível, por esse preço, é a única coisa na revisão que tem que trocar que pesa. Porém, ele é alternado. Você troca uma revisão sim, a outra não. Como eu tô com ele há 2 anos e meio, eu troquei 2 vezes. Falando de revisão, esse carro, acabei de fazer a revisão dele com 24 mil quilômetros, 24.200. E detalhe ainda que foi por tempo, tá? Não foi nem por quilometragem, né? Que as revisões deles são a cada 10 mil quilômetros. A última que eu tinha feito era com 17. Então, se você pegar esse daqui, uma coisa a menos que você vai ter que pagar é a revisão do carro, que foi feita uma revisão completinha. Essa revisão foi feita lá na Mecânica Joanilson, a mecânica lá do Davi. Vocês devem conhecer aí do nosso podcast. Quem não conhece, vai lá assistir. Foi o nosso 2º episódio, ele contando algumas histórias engraçadas de oficina. E eu vou até fazer um desafio para vocês, tá?
Porque eu sei que tem muita gente aí que tá assistindo pensando em comprar um Jimny e tem algumas dúvidas. E tem gente que já tem Jimny e gostaria de compartilhar também um pouco da sua experiência. Então deixa aí nos comentários, que depois esses comentários a gente lê lá no podcast, tá? Mas afinal, o Jimny é bom ou não é? É o famoso depende. Ele é um carro de nicho, um carro com uma proposta bem estipulada. E se você usar ele nessa proposta, você vai ter um belo de um carro. Que foi o que eu fiz nesses 2 anos e meio. Quando eu só me cansei dele algumas vezes, justamente quando eu fugia da proposta dele. Vamos começar falando de alguns cenários em que você vai utilizar o Jimny. Como um daily na cidade. Ele é um ótimo daily, principalmente se você manter os pneus originais, que daí você não vai perder tanto, em consumo. Ele é um carro que tem um distorce muito bem, pequenininho, cabe em qualquer vaga e também ele tem câmera de ré, que ajuda bastante. E qualquer coisa é só olhar para trás, tu vê ali onde ele termina, porque a traseira dele é assim, é ótimo para estacionar. No caso ele não tem, é sensor de estacionamento, tá? Eu já vi gente que colocou, mas sinceramente eu achei muito feio, então não coloquei. Segunda opção, monstrinho de trilha. Esse é onde ele dá show. Por quê? Ele é um carro leve, mesmo não tendo muita potência. Ele é um carro muito leve, de entre-eixos curto. Então você consegue fazer volta nele. Se chegou num lugar pequeno, estreito, você consegue fazer a manobra e sair. Mais de uma vez eu tive que fazer isso. E por ele ser leve, ele consegue flutuar, digamos assim, em cima da lama, né? Em vários lugares aí nas expedições que a gente fez, o Jimny passou brincando em lugares onde carros mais potentes sofreram. Principalmente o quê? Por causa do peso. Falar um pouquinho do sistema de tração dele, aproveitando que estamos falando de trilha, né? Ele é 4x2, quando tá andar no asfalto. Tem 4x4 com bloqueio de diferencial dianteiro, mas aí você só pode utilizar em terrenos escorregadios. Areião, lama, areia, neve e assim por diante. No asfalto, principalmente se for asfalto seco, você vai forçar a caixa e pode quebrar, tá? Isso aí tá no manual. Mesma coisa com a reduzida. 4x4 reduzida também tem, fácil de utilizar. Ele desliga daí o controle de tração se você estiver andando abaixo de 40 por hora. Passou de 40 por hora, entra o controle de tração. Tem formas de desligar ele permanentemente. Já vi o pessoal da gringa fazendo, mas aí você tem que fazer uma pequena gambiarra, que é entrar no modo de manutenção dele, que daí você consegue desligar o controle de tração e ele só vai ligar de novo se você desligar a chave e ligar de novo. Mas como eu não fiz essa modificação, eu não vou falar para vocês aí. Mas se quiserem, vocês podem pesquisar como Maintenance Mode, que eu vi o pessoal da gringa fazendo isso aí. Você procurar, você vai achar. Se vocês verem eles mexendo em alguma coisa debaixo do porta-luva, você tá no caminho certo. É isso aí que eles fazem. E a terceira situação, viagens longas. Aí eu vou dividir em 2 vertentes. Viagem longa, andando sozinho ou com outros Jimnys. Tudo bem, porque todo mundo vai estar na mesma velocidade de cruzeiro. O Jimny, ele chega a 120, 130 km por hora com uma certa facilidade. Porém, fica sobrecarregando demais o motor, o consumo cai lá para 6 km por litro, num carro que já tem um tanque pequeno, então você vai ter que parar a cada 200 km para abastecer, o que para viagem longa pega bastante. Mas, se você está viajando sozinho, ou com um comboio feito de Jimnys, todo mundo vai andar na mesma velocidade ali, em torno de 90, 100 por hora. E daí vocês vão todos, digamos, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá na mesma situação. Agora, se você vai andar em comboios com pessoas que têm carros mais potentes, esse pessoal tende a pisar um pouquinho mais. E é capaz que vocês fiquem um pouco para trás. Isso aí tem uma hora que cansa, tá? Não é só forçar o motor, ele força o motorista também. A pilotagem dele não fica gostosa. Ele funciona melhor no asfalto entre 80 e 100 por hora. Essa é a velocidade de cruzeiro dele. E foi o que eu normalmente fiz. Eu fiz uma viagem longa
quando eu tava há uns 6 meses com ele, que foi lá pro sul de Minas, fazer a Rota do Café. Nós fomos num comboio em 3 pessoas, 3 carros. Lá encontramos mais pessoas, juntamos lá no café. Aí eu acho que era em torno de 10 a 12 carros. Era isso então, e eu notei daí isso daí. Então o que eu priorizei foram viagens curtas. Perto aqui da minha região, que é a região de Florianópolis. A região de Florianópolis e a Serra Catarinense tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo. E tanto que eu tô 2 anos e meio com ele e ainda não fiz tudo. Mas já tá começando a esgotar. E como eu faço menos trilha, eu faço mais expedição, overland e coisa do gênero, eu preciso de um carro que se enquadre melhor nisso. O Jimny não é um bom nesse quesito para viagens longas. Viagens longas com outro em comboio que vai andar mais rápido, né? Ah, já vi gente que foi pro Ushuaia, tá? Pergunta quantos carros foram e se onde teve os maiores deslocamentos essa pessoa estava sozinha ou estava com algum outro carro. Provavelmente todo mundo vai falar isso, né? Ah, e complementando também ali, para se você tem um daily, às vezes é daquela, você precisa de um carro para usar na cidade e fim de semana ir para um sítio ou ir para praia. Beleza também. Ele é um carro muito gostoso de dirigir. O volante dele, por ser esse negócio de ser chassi, né, carroceria sobre chassi, ele flexiona ali um pouco, né? Então é normal quando você tá andando numa estrada que ela é um pouco mais abaluada, você tem que fazer uma correção no volante para ele seguir reto. Mas eu acredito que essas são as 3 principais situações que a gente pode utilizar o Jimny. Se tiver mais alguma pergunta, quiser saber mais, a caixa de perguntas, né, os comentários estão à disposição. O câmbio de 4 marchas é ok, né? Seria bom se tivesse uma 5ª marcha ali, justamente quando tá andando ali acima de 100 por hora. Mas isso aumenta peso, coisas do gênero. A caixa de câmbio 4 marchas tá bom. Mas se o carro é tão bom, tão legal, tão divertido, por que eu vou querer vender? Vou dar os meus motivos. Já mencionei alguns aí ao longo do vídeo, né? Um deles, espaço. Eu viajo em 3 pessoas. Minha filha tem 5 anos, mês que vem faz 6. Ela tá crescendo. Daqui a pouco o Jimny vai ficar muito pequeno para ela, muito desconfortável, né? Ela viaja com a gente desde que ela tinha 3 anos, nunca reclamou. Ela adora o carro do papai, né? Esse aqui já é meu segundo Jimny, na verdade. Eu tive o Jimny de 3ª geração, o Sukita. Esse aqui é o que eu chamo de William, que é o Jimny Sierra. Como a gente viaja em família, eu estou precisando de um carro maior. Segundo fator para eu estar vendendo o Jimny, eu quero fazer viagens mais longas, em expedição. Vocês já devem ter visto aí no canal algumas vezes aparecer um Wrangler branco. É o do meu pai. Eu fico com pena dele, que ele tá lá com aquele motorzão, quer acelerar, quer andar mais rápido. E tem que ficar se contentando e ficar seguindo o Jimny, né? Mas aí eu dou o troco na trilha. Na trilha eu dou de 10 a 0 nele. Terceiro fator, mostrar aí, vai virar conteúdo aqui no canal também, né? Então vou mostrar o carro, comprando ele desde a compra e eu preparando ele. Então vocês vão ver toda a evolução do carro. Esse daqui, quando eu comecei o canal, ele já estava praticamente pronto. Mudou pouca coisa. E agora eu desafio vocês a acertarem qual é o carro que eu tô de olho. Deixa aí nos comentários, porque quando eu comprar ele, aí vocês vão ver. Vamos ver quem é que vai acertar o carro que eu tô de olho. Já vou dar mais algumas dicas, tá? Das necessidades que eu quero ali, ele tem que atender essas. Mais uma dica. A minha garagem é pequena, então não vai caber picape. Vai continuar sendo um 4x4. Lembrando que não vou fazer mais tanta trilha, então não preciso ser um monstro de trilha igual o Jimny é. Vou dar até uma ideia de preço para vocês. Ele vai estar abaixo dos 250 mil reais. E aí, já adivinhou qual que é? Deixa aí seu comentário que em breve, espero que em breve aí eu encontre um bom exemplar aí para mostrar para vocês o carro que eu quero colocar na minha garagem. Hoje não, pela questão de espaço que eu falei da minha filha, né? Porém, se eu fosse viajasse sozinho ou só um casal, né? Tem muita gente aí que os filhos aí já cresceram, já saíram de casa, ou os filhos não gostam, não acompanham. Então, eu compraria de novo. É um carro muito gostoso, muito legal. Uma coisa que ele sempre fez foi me deixar com um sorriso no rosto. Nunca tive incomodação com ele
de ele me deixar na mão, nada. Parte mecânica super estável, manutenção relativamente barata. Vou falar então quanto eu paguei aí na última revisão. R$1.000 para troca de todos os fluidos e troca de óleo, limpeza de ar-condicionado, troca de filtros, de combustível, de cabine, de óleo. Então não é tão caro assim, foi R$1.000 para fazer tudo isso, incluindo mão de obra, tá? As peças, tirando o filtro de combustível, você acha fácil. Uma outra vantagem aí do Jimny que eu tô lembrando agora foi a quantidade de acessórios que você encontra para ele. Ele é fácil de encontrar acessório, muito fácil. Principalmente na AliExpress. Se eu tivesse dinheiro e espaço, eu acho que eu manteria ele. Mas às vezes a gente tem que se desapegar das coisas. Essas então foram as minhas opiniões sobre o Jimny Sierra. Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. E esse Jimny pode ser seu, é só você acessar o link que está aí na descrição ou no primeiro comentário fixo. Com certeza, um SUV raiz, com muito caráter e que sempre vai te deixar com um sorriso no rosto. Amigo, infelizmente está na hora de você ir. Segue a gente aí, se inscreve, curte o vídeo e compartilha aí com seus amigos. Principalmente se ele estiver querendo comprar um Jimny. Muito obrigado e até a próxima.